Muito obrigado, Pai amado que está nos céus, pela vida dos meus irmãos que muito se esforçaram e estão aqui. Obrigado pela vida de cada um deles. Espírito Santo, guia esta aula, orienta-nos, fala-nos, ministra-nos, exalta bem alto, glorifica o teu nome. Fala aos nossos corações através da tua gloriosa, da tua maravilhosa palavra. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Pai Celeste. Muito obrigado, Senhor, pelo cuidado que tu tens tido para com as nossas vidas. Obrigado. É a oração que nós fazemos, entregando esta classe aos teus cuidados e pedindo que o teu nome, uma vez mais, seja glorificado. A honra e a glória te damos a ti e agradecidos estamos em o nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, estamos na nossa terceira aula desta matéria bastante interessante, vibrante, chamada apologética cristã. Antes que me esqueça, não sei se vocês viram lá no grupo, eu fiz uma postagem hoje falando sobre de alguns os melhores livros, na verdade, né? Existem milhares, mas tanto que para não dar problema na cabeça de vocês, só um momentinho, eu Orsino, esqueci do Orsino. O Orsino tem uma situação diferente. Eita, acabei esquecendo do Orsino. O Orsino está com problemas. É... Só um momentinho. O Orsino está com problemas na conexão de celular dele e eu não estou conseguindo mandar pelo grupo. Isto, perfeito. Esqueci mesmo. Muita coisa que justamente estava atendendo a três alunos de forma emergencial e acabei deixando o Orsino na mão. Mas se vocês observaram lá, eu fiz uma postagem de três, na verdade dois, né? Porque um está em português e outra versão em espanhol. A versão em português e tanto a versão em espanhol tem dois volumes. Se você gosta desta matéria apologética cristã, a defesa da fé, você pode encontrar no Amazon, tá? Tem em espanhol, para quem gosta de espanhol e lê espanhol, né? Evidência que demanda um veredicto, são dois volumes. E em português também a mesma coisa. Evidência que exige um veredito. Excelentes. Repito, tem milhares de livros de apologética, mas entre tantos milhares, eu já li mais de 700 livros de apologética. Para mim, esses são os melhores. E tem este, O Caso de Cristo. Ele também tem em português, mas não estou encontrando no Amazon, mas está em espanhol. El Caso de Cristo. É uma investigação pessoal de um jornalista da evidência de Jesus, né? Eu conheço o autor pessoalmente deste livro, Dr. Lee Strobel, né? Conheço ele pessoalmente, já é um senhor beirando seus 70, 75 anos de idade, excelente, um servo de Deus, pastor. Já estive assistindo ele ministrando numa igreja em New York City, então recomendo estes livros se você quer entrar na profundidade desta matéria de apologética cristã. Orsino, me perdoe, sem querer, acabei me esquecendo de ti. Desculpe, porque eu estava atendendo exatamente numa emergência, mas se tu não me avisas, eu te deixaria sem querer para trás. Então, obrigado pela tua paciência, Orsino. Desculpe mesmo, eu não, não tem os teus 18 anos, é normal, né? Nem os 10 anos do irmão Marcos Tavares, né? Que está ali, né? Sempre numa juventude completa. E aí a gente, na correria, corre ali, corre colar e acaba esquecendo. Vamos na página 13. Eu já dei uma introduçãozinha, mas eu quero voltar, porque esse tema é muito impactante, esse tema é muito chamativo, e nós vamos trabalhar bastante esse tema, vamos descascar bem esse tema. O Jesus histórico, não é?
O Jesus histórico, Jesus foi uma pessoa real ou um mito? Já fizemos essa pergunta na aula passada. Claro, pela nossa convicção de fé, sabemos que Jesus, não é, é uma pessoa real. Nesse caso, quando do real Jesus nós podemos saber da Bíblia? Outro detalhe, outra pergunta interessante. Temos evidências que Jesus viveu, ensinou, morreu e ressuscitou, como diz a Bíblia. Esse livro do Lee Strobel, ele rasga, ele é maravilhoso. Então, se você puder, pelo menos ter este, pelo menos, né? Eu não encontrei ele em português, mas está disponível no Amazon em espanhol, como também tem em inglês. Continuando aqui, ó, ainda que nós aceitemos a própria Bíblia, é confiável, existem algumas afirmações extraordinárias sobre este homem, diferente de todas as pessoas que viveram. Nossa fé é baseada na pessoa e estas afirmações do livro. Quando falamos livro aí em letras maiúsculas, estamos falando da Bíblia. Como podemos explicar essas afirmações para encontrar a verdade? É a pergunta que fazemos. Esta lição centralizará na evidência para a historicidade de Jesus Cristo e a afirmação extraordinária que Jesus ressuscitou. Vamos então partes por partes. Vamos às ideias céticas, ou seja, as ideias que lutam no sentido de contradizer que Jesus de fato existiu nesta terra. As pessoas realmente se perguntam se Jesus viveu ou não. Que dizem os cépticos, ou seja, essas pessoas incrédulas? Talvez você tenha ouvido essas afirmações. Nós separamos aqui, já falamos na aula passada, mas vale a pena a gente repetir estas colocações, porque elas estão muito usadas, ou são muito faladas hoje no meio secular. Número um, a historicidade de Jesus não é apoiada pela ciência moderna. Letra A. A busca por um Jesus histórico por estudiosos religiosos tem confirmado que a Bíblia foi escrita muito tempo depois da data que se pensava. As citações de Joséfo e outras fontes contemporâneas são falsas, feitas por escritores simpatizantes. Acredite vocês ou não, ainda tem gente que duvida do testemunho de Flávio Joséfo, que é o maior historiador da história bíblica. Incrível, ainda tem gente que, com todas as provas, todas documentadas, eles ainda questionam, né, a Flávio Joséfo. Número 2. A história de Jesus é um mito ou conto legendário. Jesus nunca disse as coisas que a Bíblia mostra, e é uma recompilação da sabedoria popular da época. Olha que loucura! A ponto desses céticos abordarem ou afirmarem que Jesus é fruto de uma lenda baseado em uma sabedoria popular da época. Número 3. O Novo Testamento nos mostra que a ressurreição não pode ser exata e não é apoiada pela evidência. Meu Deus! Os discípulos roubaram o cadáver de Jesus e mentiram sobre as aparições depois da ressurreição. Foi exatamente, irmãos, o que os judeus queriam. Estão lembrados? Tá escrito lá em um dos evangelhos. As autoridades judaicas, os doutores da lei, os fariseus, fizeram um complô bem feito, não é? No sentido de subornarem os romanos. Opa, que isso quer dizer que os romanos foram subornados pelas autoridades judaicas para dizerem: não, os discípulos do Nazareno vieram, roubaram o seu corpo para simular a ideia de que ele houvera de fato ressuscitado. É,
Jesus nunca morreu. Olha, isso aqui é outra loucura. Ele só desmaiou. Meu Deus, que isso? Como é que se explica lá em João 19:30, quando o soldado romano perfura o lado de Jesus, onde sai água e sangue, provando que ele teve um infarto agudo do miocárdio e a ruptura do músculo cardíaco, liberando o líquido pericardiano. Isso é outra loucura. Letra C. A história da ressurreição pode ser explicada por alucinações. Outra doideira. Estou afirmando que todo mundo ali no momento da ressurreição, que puderam ver Jesus, estava todo mundo drogado, de alguma forma. Estavam tendo o quê? Alucinações, não eram? Eles não estavam enxergando Jesus. Letra D, a história da ressurreição foi desenvolvida muito mais tarde do que o suposto evento. E as mulheres provavelmente visitaram a tumba errada. Como é que elas iam visitar a tumba errada? Porque essa tumba ela já estava marcadinha, selada pelo Império Romano. E quem tentasse mexer nessa tumba ia dar problema, não é verdade? Então aquela tumba já estava ali, claro, tá todo mundo sabendo, ó, aquela tumba ali tem o selo do imperador. Quem mexer tá morto. Então todo mundo, irmãos, todas as pessoas em Jerusalém sabiam que aquela tumba existia. Número dois, selada pelo Império Romano. E três, quem tocasse nesta tumba morreria. Opa! Então, são evidências que os céticos, né, não sustentam com muito abalizamento, com muita firmeza. Carl Sagan, eu já falei sobre ele, né, que ele teve um cientista muito renomado dos anos 80, ele teve uma minissérie na Rede Globo chamada Cosmos. Eu gostava demais dessa minissérie, né? Claro, ele tinha dúvidas sobre a existência de Deus, sobre a criação. É normal, ele era um astrônomo, um cientista, um estudioso, e nem todos estes homens tiveram uma experiência com Jesus Cristo, né, e com a palavra de Deus. Ele disse o seguinte: afirmações extraordinárias necessitam de evidência extraordinária. Não está de todo Carl Sagan em colocar isso, né? Para uma evidência e para uma afirmação extraordinária, tal como a ressurreição de Jesus, tem que ter uma evidência extraordinária. Agora vamos para algumas questões para o Jesus histórico, né? Essas questões, né, começam lá atrás, no passado, e é bem interessante, né, essas questões, porque algumas dessas questões pode até mesmo ser uma questão sua, pessoal. Mas, pastor, eu creio em Jesus. Eu creio que ele ressuscitou. Eu creio que ele está no céu, à direita de Deus. Então, eu não tenho dúvidas com respeito a isso. Graças a Deus, não é? Que os queridos irmãos não tenham esta dúvida, mas acredite vocês, se quiser, existem dezenas, dezenas de crentes que têm dúvidas sérias, não é, sobre a existência ou o fato que Jesus de fato ressuscitou, né? Está à direita do Pai Celestial e está na presença de Deus. Vamos então a estas questões muito interessantes e oxalá nenhum dos irmãos aqui tenham qualquer dúvida com respeito ao que Jesus hoje é, ressuscitado poderosamente à direita do Pai. Tem havido vários movimentos ou questões nos últimos 2 séculos para encontrar o Jesus histórico por estudiosos religiosos que parecem minar a natureza religiosa e a fidelidade do Novo Testamento. Não se assuste. São religiosos, mas que estão com um pé aqui e outro pé lá.
que eles dizem ou o que eles disseram sobre o Jesus histórico? O iluminismo é a primeira questão. Ó, a primeira questão para o Jesus histórico começou depois de 1700, isto já no século XVIII, e acabou até meados de 1900, no final do século XIX, início do século XX. Hermann Samuel Reimarus, que viveu entre 1694 e 1768, professor alemão. Reimarus foi um deísta alemão e racionalista e representou a primeira investigação de Jesus no iluminismo. O que é uma pessoa, o que é um deísta? Ele não é um ateísta. Vamos entender aqui os termos, ó. Teísta. O que é um teísta? É uma pessoa que crê na existência de algum Deus. Isso chama-se teísta. Ateísta é uma pessoa que não crê em nenhum Deus. Por isso a palavra a. A quer dizer negação, não. Então, ateísta, não crê na existência de nenhum Deus. Deísta, preste atenção, que interessante, né? Deísta, crê no Deus que também cremos, porém, de uma forma bem diferente. Porque este professor alemão, Hermann Samuel Reimarus, além de ele ser um deísta, ele era um racionalista. O que é um racionalista? Quer explicar as questões de fé usando o quê? Razão. Exemplo, pela razão você pode explicar a criação do universo? Seja sincero. Pela razão, eu e você conseguimos explicar a criação do universo? Sim ou não? Pela razão. É possível? Começando que Deus criou tudo da onde? Do nada, de uma matéria que não existia. O próprio texto hebraico disse: no começo, Deus do nada criou, não é, os céus e a terra. Então, não tem como explicarmos questões de fé usando o quê? Razão. Já este servo de Deus, ele era cristão, acreditava em Deus. Só que ele era o quê? Racionalista. Tem crentes hoje assim? Claro, se você bobear, ó, pertinho de você, pertinho mesmo, na sua igreja, tem um racionalista e você não está sabendo, está lá quietinho. Cutuca ele com vara curta, que ele vai dizer que ele é. Talvez até hoje você está vendo ele lá, aleluia, glória a Deus, mas é um tremendo de um racionalista. Na hora que você começa a conversar com ele, questões de fé, não, peraí, isso não se explica, tem que ser explicado aqui dentro. Aí já não é fé, já é racionalismo. Compreenderam, gente? Tem gente na igreja louvando a Deus. É estranho isso, né? Mas eles não têm fé suficiente para crer no sobrenatural. Eles têm que racionalizar, aplicar a razão, a lógica para tudo. Muito bem. Este Hermann Samuel Reimarus, ele escreveu um livro. Em um de seus livros, em seu texto, que foi publicado depois de sua morte, porque temia as consequências de sua publicação. Reimarus defende que havia, olha só, o que este servo de Deus racionalista chegou a dizer. Reimarus defende que havia uma diferença entre o Jesus real e aquele que nós conhecemos pelos evangelhos. Vamos ver lá, vamos ver o que ele disse. Eu vi grande motivo em separar o que os apóstolos dizem em seus próprios escritos do que o próprio Jesus realmente disse e ensinou. Porque os apóstolos mesmo eram mestres. Ele cria que essa diferença existiu
porque os discípulos escreveram seu próprio ponto de vista sobre Jesus e que ele ensinou dentro do judaísmo, não tendo intenção de criar uma nova religião ou anular a lei. Reimarus dizia que Jesus se imaginava. Olha o que ele está dizendo aqui. Olha, a bobagem começa aqui. Reimarus dizia que Jesus se imaginava um Messias político e que depois de sua morte, os discípulos criaram um esquema para conservar o movimento de Jesus, roubando seu corpo e proclamando sua ressurreição. O que nós concluímos? Reimarus cria de fato em Jesus como a Bíblia nos ensina ou não? Vamos lá. Diante dessa declaração, eu vou repetir de novo o que ele escreveu, o que ele afirmou. Ele dizia que Jesus se imaginava um Messias político, ou seja, um libertador, e que depois de sua morte os discípulos criaram um esquema para conservar o movimento de Jesus roubando seu corpo e proclamando sua ressurreição. Diante dessa declaração que ele faz, a minha pergunta é, que eu faço a qualquer um aqui pode me responder, abrindo seu áudio. Vocês creem que Reimarus acreditava em Jesus como ele de fato é ou não? Certamente que não. Certamente. Mas o que mais aqui fica claro, qual é a evidência mais tangível ou mais gritante, uma vez que ele faz esta declaração que para nós ela é absurda, né? Vou repetir, ó. Ele dizia que Jesus era um Messias político e que depois da sua morte os discípulos criaram um esquema para conservar o movimento de Jesus roubando seu corpo e proclamando sua ressurreição. O que de fato, O Jesus claro, político é tudo que o judeu procurava, né? É tudo que ele há não era. E é justamente o que levou ele para a cruz. exatamente, Não, não, o que uma levou ele para a vez que cruz, o obviamente, foi o judeu perdão dos meus pecados, né? Mas, assim, no contexto da época, foi o problema que ele arrumou para ele. Ele era o Messias que não era o isto, Messias que o judeu queria. então, consequentemente, Reimarus estava anulando algo altamente importante sobre a pessoa de Jesus. O que Reimarus, com essa declaração em afirmar que ele era um Messias político, o que Reimarus estava anulando de enormemente importante sobre a pessoa de Divindade. Jesus? Hã? Divindade. A divindade. Oh, William Carvalho, papai do céu. William, não fica cento e triste vinte não, tá bom, pontos. William? 70 pontos para ti, William. Olha Fica só. triste não, William, tá bom? 60 para ti, tá? 60, parabéns. Meu Deus. Acordem, queridos irmãos, tome um cafezinho daquele carregado, ó, que acredito que o irmão Robson Souza sabe fazer aquele café de levantar defunto quando tá de barriga para baixo. Talvez esse cafezinho você precisa pra ficar bem desperto. Ele tá com o irmão Robson, tá sorrindo, que ele tá confirmando que ele faz aquele café de despertar defunto. Pena que eu não posso tomar esse café, irmão Robson. Se tiver um de café na sua casa, me convide agora. Um cafezinho normal. Se eu tomar, aí eu bato as botas. Eu tenho um problema sério no meu coração. Então, fica tranquilo. A gente vai tomar um café bonito aí, mas sem cafeína. O irmão tome com a sua cafeína. Eu sou divorciado da cafeína. A irmã cafeína não gosta de mim. A irmã cafeína já gosta demais do irmão, vai dar ela de mim. Não tem jeito, não. Ela tá brigada comigo já há 5 anos. Mas deixa quieto. Perfeito, irmão William Carvalho. Divindade. Então, Reimarus estava negando que Jesus era Deus, que Jesus era o Filho de Deus. Vamos à segunda questão. A primeira questão estava dentro do iluminismo, né? Começa lá no século XVIII com um homem que aqui eu não mencionei, tá? Chamado Immanuel Kant, também era um servo de Deus, só que ele racionalizava demais a fé, demais, não tinha como explicar o sobrenatural, então ele colocava razão. Aí vem a segunda questão:
criticismo, que é a crítica. A segunda questão começou depois da Primeira Guerra Mundial. Para quem está perdido na moeira, ó, a Primeira Guerra Mundial, se quiser anotar aí, importante, tá? Ela ocorreu entre 1914 e 1918, a Primeira Guerra Mundial. Que às vezes nós falamos de eventos cujas datas não fazemos aparecer na apostila. Do contrário, a apostila ficaria uma coisa enorme, gigantesca, ok? Mas a Primeira Guerra Mundial ela aconteceu entre 1914 e 1918, só para você situar no tempo. Já a Segunda Guerra Mundial ocorreu entre 1939 e 1945. Não, entre as duas guerras teve uma distância mínima de 21 anos. Não é? Foi muito pouco, né? Termina a Primeira Guerra Mundial em 1918, 21 anos depois, em 1939, vem a Segunda Guerra Mundial. Vamos lá, o que acontece depois da Primeira Guerra Mundial? E curiosamente aonde? Na Alemanha. E essa questão do criticismo, coincidência ou não, começa na Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, isso quer dizer depois de 1918, e ela se estende até 1970. Aí tem dois proponentes ou dois representantes fortes. Quem são eles? Martin Dibelius e Rudolf Bultmann. Eu tenho livros deles. É assustador quando você lê o livro desses dois homens. E são cristãos. Se diziam, né? Cristãos. O objetivo desta questão era reconstruir a mensagem original de Jesus e depois comparar o que a igreja primitiva dizia a encontrar onde eles concordavam e discordavam. Olha que loucura! Ela se centra em algumas coisas curiosas, em duas pelo menos. Redação criticista, edição. Investiga o modo em que cada escritor do Evangelho compilou seu livro através de outros escritos e fontes orais. Então, esses dois indivíduos, Martin Dibelius e Rudolf Bultmann, questionam a redação dos quatro evangelhos, ou seja, como foram escritos Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque dos quatro evangelistas, se vocês se lembram, só dois conheceram a Jesus pessoalmente. Só dois caminharam com Jesus pessoalmente. Somente dois deles foram chamados pelo Senhor Jesus e, obviamente, conviveram com o Senhor Jesus. Quem foram estes dois dos quatro evangelistas? Mateus e João? Mateus e João. Marcos e Lucas não conheceram Jesus, não caminharam com Jesus, não estiveram com Jesus. Irmão Marcos Tavares, não vou deixar irmão Marcos chupando pirulito seco sem água, né? Dou para o irmão Marcos 50. Oi, irmão Marcos. Oi, irmão Marcos. Sorria que Jesus te ama e ama muito. Oi, irmão Marcos Tavares. Cinquentinha para o irmão Marcos, né? Eu dei agora uma injeção de Red Bull. O irmão Marcos vai ficar contente, né? Para ele dormir Para 1 hora da acordar. manhã. 1 hora da manhã, cinquentinha. Marcos e Lucas não conheceram Jesus, não caminharam Jesus, mas eles trabalharam com uma fonte escrita e uma fonte e várias fontes, né? Escritas e várias fontes orais. Daí recopilaram o ministério e a vida do Senhor Jesus Cristo. Temos a crítica formal, outra abordagem colocada por Martin Dibelius e Rudolf Bultmann. O que a crítica formal fala sobre o Jesus histórico? Os críticos da forma propõem que só novos evangelhos do Novo Testamento não foram originalmente escritos completos, mas foram coleções de fatos separados de tradições orais, mitos ou parábolas que eram colocadas juntas
para formar uma coletânea artificial que ajudou a divulgar as práticas da Igreja Antiga. A crítica formal tenta reconstruir esses episódios originais sem a coletânea artificial. Olha o absurdo. Esta segunda abordagem do criticismo quer dizer o seguinte, o Evangelho de Mateus originalmente não estava completo. Eles afirmam que o Evangelho de Marcos também não estava originalmente completo, nem o de Lucas e nem o de João. Estavam todos assim, em pedacinhos, quebrados, em fragmentos, compreende? Daí, para encher o espaço que os evangelhos tinham em aberto, como fosse encher salsicha ou linguiça, eles foram se baseando em histórias aqui, histórias acolá, e foram dando recheio para preencher o conteúdo do que se conhece hoje, como Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas e Evangelho de João. Mas isso é uma mentira. Esse criticismo não consegue se sustentar em cima de algo que na teologia é chamado de falácia. Olha a palavrinha feia, falácia. O que é uma falácia? É uma ideia que traz uma aparência de verdadeiro, de correto, esteticamente muito bonito. Mas quando você começa a estudar o conteúdo desta falácia, você vai descobrir que é uma armação, é uma mentira, é um embuste, é uma artimanha produzida para tentar convencer aos incautos, ou seja, aos de pouca fé ou de nenhuma fé, e aos que não leem ou estudam a palavra de Deus. E acredite ou não, esta questão do criticismo tem sacudido a vida de muitos cristãos que ainda não tiveram uma experiência poderosa com o Espírito Santo e são péssimos leitores das Escrituras Sagradas. Temos ainda a terceira questão. Essa aqui chega a ser, eu não vou dizer engraçada, mas é como diz o ditado, sem pé e sem duas cabeças. Temos dois pés e uma cabeça, mas essa aqui é sem pé e sem duas cabeças. Por quê? Preste atenção aqui no que vamos ler. É o chamado Seminário de Jesus, que é a terceira questão. A terceira questão começou nos anos 70. Olha só, ela não é muito antiga, mas ela continua até a presente data. O membro mais conhecido do movimento é John Dominic Crossan. Ele escreveu um livro de Historical Jesus, HarperCollins. Eu tenho esse livro, né? Da editora britânica HarperCollins, no ano de 1991. Mas este movimento também abrange uma coalizão livre com movimentos liberais, como The Jesus Seminar, organizado em 1985 por Robert W. Funk, que produziu The Five Gospels, The Search for the Authentic Words for Jesus, 1993, and The Acts of Jesus, The Search for the Authentic Deeds, ou seja, os atos de Jesus, a procura pelas obras autênticas, publicadas em 1998. Sua aproximação para a crítica da Bíblia está em uma fonte de declarações hipotéticas, é a chamada fonte que na teologia ela é chamada de Kelly, alemão para fonte. É o livro apócrifo de Tomé. Os movimentos da terceira questão têm duas partes: examinar fontes arqueológicas, históricas e textuais do primeiro século e aplicar os descobrimentos da sociologia e antropologia a estas fontes para tentar entender a Jesus, enfatizar o judaísmo de Jesus e a necessidade de sua compreensão no contexto do primeiro século. Esta citação, a que nós vamos ler agora, é de uma página em um site do Jesus
Seminário de Jesus. Preste atenção no que eles dizem, baseado nessa terceira questão. Eles, os estudantes do Jesus Seminar, concluíram que o Jesus da história é muito diferente do ícone da cristandade tradicional. Jesus, escute essa, não caminhou na água, alimentou a multidão, transformou água em vinho ou ressuscitou Lázaro. E, vou repetir, eles afirmam com todas as letras que Jesus não caminhou na água, que Jesus não alimentou a multidão, que Jesus não transformou água em vinho, que Jesus não ressuscitou Lázaro. Calma aí. Eles acreditam em quê? Olha só. Ele foi executado com uma ameaça política, não por dizer ser filho de Deus. Oh? E na visão do seminário, do Jesus Seminar, ele não ressuscitou. Aí complicou. A ressurreição é, ao invés disso, baseada nas experiências visionárias de Paulo, Pedro e Maria. Quer dizer que Pedro, Paulo e Maria tiveram alucinações. E essas alucinações, gente, isso chega a ser uma palhaçada. Que eles tiveram, afirmam que Jesus ressuscitou, que Jesus caminhou nas águas, que Jesus ressuscitou a Lázaro e que Jesus transformou água em vinho. Tudo baseado em. É como, com todo respeito, irmão João tivesse uma alucinação e dissesse: Kleber, vi um milagre acontecendo assim assado. E o Kleber, peraí, você bebeu o quê? Ou que droga você tomou? Para dizer que isso é uma alucinação. É o que esse povo diz, que Pedro, Paulo e Maria estivessem supostamente drogados ou dominados por algum tipo de alucinógeno. Porém, o fato em si nunca acontecera. Isto é absurdo, mas não se assuste. Existem centenas, milhares de cristãos em muitas igrejas americanas e, sobretudo, também hispanas e brasileiras que alimentam estas três questões. Porque o objetivo do diabo é anular o triunfo de Cristo na cruz do Calvário. E o maior triunfo de Cristo não foi a sua morte. Foi a sua morte, sim. Mas a sua morte sozinha não significaria nada se não fosse o quê? Seguida da sua ressurreição e ascensão aos céus. Ou seja, o que Jesus veio fazer foi um pacote completo: morte, ressurreição e ascensão aos céus. Não podia faltar nada nesse pacote. Então, o pacote completo era a morte de Jesus, depois a sua ressurreição e depois o seu levantamento aos céus, para que breve ele volte o quê? Nos encontrar ou nos reencontrar, porque de uma certa forma ele já nos encontrou. Agora nós vamos nos reencontrar com ele de uma forma física, de uma forma literal. Compreenderam, irmãos? Essas questões, isso aqui tem que ficar muito bem, vamos dizer assim, colocado nas nossas mentes e corações, para que não haja confusões. Agora, qual é o papel? Preste atenção, creio que vocês já observaram isso. Qual é o papel da apologética no surgimento de doutrinas, no surgimento de tanta loucura, de tanta bobagem, de tanta heresia, de tantos ensinos distorcidos que têm se levantado ultimamente? Está aqui, ó, página 16. O papel da apologética no surgimento das doutrinas. As acusações dos adversários do cristianismo foram fatores responsáveis pelo surgimento de doutrinas da Igreja. Livros como os Evangelhos,
as cartas do Novo Testamento surgiram a partir de acusações contra o cristianismo. Por causa do surgimento de diversas literaturas, e entre elas algumas heréticas, foi necessária a formulação do cânon para dar aos crentes a certeza que os livros escolhidos eram inspirados e de que não causariam danos espirituais à igreja. Eu estava hoje fazendo as minhas várias anotações. Na a próxima aula será primeira segunda de dezembro. Não será na próxima, será na segunda. Na segunda aula de dezembro, eu vou lançar para vocês um trabalhinho super prático. Vai ser uma espécie de enquete, um jogral. Eu já quero adiantar vocês, tá? Já vou adiantar alguma coisa. Nós vamos fazer um sorteio pelo número de alunos que estão participando, e aí vocês vão fazer grupos de 2 ou de 3 irmãos. E nós teremos de 3 a 4 grupos, ou muito 4, mínimo 3. E nós vamos fazer uma espécie de jogral. E esse jogral vai ter um elemento que vai ser evangelizado por 2 crentes. Este elemento que vai ser evangelizado, ele poderá ser, escute essa, ele poderá ser membro dos Testemunhos de Jeová, membro da Igreja Mórmon, mesmo da Igreja Adventista, membro da Igreja Católica Romana. E aí eu vou dar já por antecipação um grupinho de perguntas, como por exemplo, como é que você se apresentaria para um adventista do sétimo dia? Como é que você começaria a evangelizá-lo? Como é que você argumentaria com eles, com todo carinho e respeito e à luz da Bíblia, que a Igreja do Adventismo do sétimo dia é uma heresia, aliás, uma seita? Como é que vocês argumentariam que os testemunhos de Jeová são uma seita e que eles pregam errado? Estão compreendendo? Vai ser um jogral que vai ajudar vocês a entrarem na cabeça das religiões. E aí, pastor, da onde a gente vai tirar tudo isso? Calma. Eu vou compartilhar com vocês gratuitamente, sem nenhum custo em PDF, uma apostila do nosso curso bacharel, que fala exatamente sobre isso: seitas e heresias. E ali você vai pesquisar o que estas seitas ensinam, como é que elas pensam, como elas se aproximam das pessoas para pegá-las de jeito, entendeu? Deixa eu dar aqui um rápido exemplo. É só um exemplo, não estou dizendo que vai ser assim. Digamos que o irmão Kleber e o irmão João sejam crentes, não é? E o irmão Robson é um mormon. Então o irmão João e o irmão Kleber vão trabalhar para ganhar o irmão Robson para Jesus, porque ele é um mormon, então ele tem que levá-lo a ter uma experiência com Deus. Por outro lado, o irmão Robson, sendo um mormon, vai ter que conhecer um pouquinho do mormonismo para rebater o irmão João e o irmão Kleber. Esse é um exemplo, tá? Digamos que William vai ser um testemunho de Jeová. Aí o Orsino e o William Carvalho, aliás, o William Carvalho vai ser o testemunho de Jeová. E o William de Souza com o Orsino, com a irmã Meire, porque nós vamos ver a quantidade de irmãos que poderão se comprometer a estar nesse dia, né, para a gente fazer direitinho esse tipo de jogral. Aí vocês vão ter uma base de 15 minutos. E aí eu vou avaliar como é que um se saiu bem em relação a ganhar o outro para Jesus ou se ser convencido pela seita. Nós já fizemos isso em uma outra turma, infelizmente deu ruim. Os crentes foram evangelizados pelo irmão Mormon e eles ficaram assim sem argumentos. Foi um negócio bem estranho, que eu não gostaria que isso acontecesse de novo, né? Vê só, tá aí 2 de vocês, o irmão Mormon
pregando e vocês caírem, irem direitinho. E é verdade, a igreja mormon é verdadeira. Assim mesmo, no jogão para meus irmãos. Peraí, se vocês não estão se preparando bem, como vocês podem afirmar que a igreja mormon é a igreja verdadeira, entende? Então, o objetivo, então, desse trabalho é despertar a noção no evangélico, no cristão evangélico, que nós, infelizmente, vamos ser sinceros, nós, infelizmente, não estamos preparados a evangelizar certos grupos. Será que a igreja hoje está preparada para evangelizar Testemunha de Jeová? A igreja hoje está preparada para evangelizar mormons? A igreja está preparada para evangelizar adventistas do sétimo dia? A igreja está preparada para evangelizar lésbicas, gays, trans, travestis? Não me responda. Eu respondo por você. A igreja não está preparada. E isso é o mais triste de tudo. Quando vem na igreja um órgão, um travesti, um trans, uma lésbica, qual é a tendência? Fazer isso aqui, ó. Não é que a proibamos de entrar na igreja, mas nós não damos acesso, não há diálogo, não há forma de comunicação. E eu pergunto: estas almas não são valiosíssimas aos olhos de Deus? São. Agora, por que a igreja não está se ocupando em se preparar para ganhar estas almas? Não me pergunte por quê. Eu até sei a resposta, mas me sinto profundamente constrangido de dizê-la aqui na nossa aula, mas é uma falha. O porquê dessa falha eu sei, mas também não vou dizer, por respeito e por ética. Mas nós podemos, cada um de nós, de forma individual, lutarmos juntos para corrigirmos esta falha. O bom seria trabalhar na mente dos líderes, mas hoje, com todo respeito, a maioria dos líderes não enxergam essa necessidade. É um pouco complicado, entendeu? Não quero me estender muito, mas é um jogral que eu quero fazer com vocês para despertar a necessidade de evangelizarmos grupos que estão sendo hoje o quê? Estão sendo marginalizados, colocados de lado pela Igreja do Senhor Jesus. Então é o que nós vamos introduzir agora, né? O papel da apologética no surgimento das doutrinas. As acusações dos adversários do cristianismo foram fatores responsáveis pelo surgimento de doutrinas da Igreja. Livros como os Evangelhos, as cartas do Novo Testamento, surgiram a partir de acusações contra o cristianismo. Por causa do surgimento de diversas literaturas, entre elas algumas heréticas, foi necessária a formulação do cânon para dar aos crentes a certeza que os livros escolhidos eram inspirados e de que não causariam danos espirituais à igreja. A apologética pressupõe que haja um ponto de conexão entre a fé cristã e o pensamento secular e pagão. Ponto este que deve ser de partida para o diálogo. Vamos a Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Quem pode ler, por favor, versículos 22 e 23? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 22 e 23. Quem pode ler para mim, por favor, esses dois versículos? E abra o seu áudio. Encontraram? Atos 17, 22 e 23. Ninguém encontrou? Papai do céu. William, William de Souza, lê para nós, por favor, em voz alta. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atinenses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando
Eu, e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. Obrigado, William de Souza. Esse é o famoso discurso que Paulo fez ali na capital da Grécia Antiga, no Areópago, né? Quando Paulo se enfrentou com os filósofos gregos, os epicureus e os estoicos. E aqui ele está falando de algo importante que aqueles filósofos não conheciam. Eles conheciam um grupo enorme de deuses, como Zeus, Minerva, Afrodite e aí vai, mas não conheciam o Criador dos céus e da terra. E aí então ele usa um ponto de partida para trabalhar com este argumento, não é? Evangelizador. A apologética, continuando, dá também ao cristão condições de provar a sua fé, entender porque eu creio. Pergunta que posso fazer a não crente. Olha só, eu sei porque creio e você sabe porque não crer. Geralmente é assim, ó. Preste atenção que isso aqui é interessante. Eu sei porque creio. E você sabe porque não crê? Hum, Isso aperta qualquer ímpio, qualquer um que diz ateu, qualquer um que diz que não existe Deus, porque ele vai tropeçar em cima da sua própria incredulidade. Exemplo de Paulo: eu sei em quem tenho crido. Existem dois grupos de descrentes. Olha só, preste atenção, faça um highlight. Dois grupos de descrentes. A letra A: aqueles que não creem por falta de provas. Aí é um problema intelectual. E aqueles que não creem porque não querem crer. É a maioria, a grande maioria. Aí é um problema moral. O apologeta, olha a frase que nós aqui destacamos. O apologeta está para a apologia, assim como a homilética está para o sermão. Olha só. Quem prega, quem prega, quem é usado por Deus, quem tem esse dom maravilhoso, né, de pregar a palavra, acredito que o William, irmão João e vários de vocês têm esse chamado bonito, que eu tô fora. Meu negócio não é pregar. Me coloco às vezes num fogo cruzado, pastor, quero convidar o senhor para pregar. Ih, rapaz, escolhi a pessoa errada. Se é para ensinar, conte comigo. Se é para pregar, eu já tremo na base. E tremo, irmãos. Acredite, eu tremo igual a criança. Tá? O joelhinho fica. Apesar dos muitos anos que estamos no Evangelho, mas realmente pregar é diferente de ensinar. Aí, no final das contas, eu acabo ensinando em vez de pregando, né? Eu prego ensinando, mas tudo bem. Quem já um pouquinho nos conhece nos dá esse desconto, né? Que nós não somos pregadores. Mas geralmente quem é pregador, prega ali com aquela unção, aquele domínio lindo da palavra, ele vai conhecer a homilética, que é a ciência, é a arte de elaborar sermões. Então ele vai usar um pouquinho de técnica, somado o chamado e unção que Deus lhe concede. A mesma coisa aquela pessoa que é usada por Deus para defender a fé, o apologeta. Então anote aí, quem é o apologeta? É o pregador que defende a fé, ou o professor ou ensinador que defende a fé cristã. Por isso essa frase. O apologeta está para a apologia, assim como a homilética está para o sermão. Tudo que se refere a tempo podemos chamar de história. Vou repetir. Tudo o que se refere a tempo podemos chamar de história. Vivemos num mundo temporal, diferente de como será, não é, no céu, a eternidade. O futuro também é história. Os profetas do passado, por exemplo, tinham uma consciência profética do futuro.
Porque Deus os usava para falar sobre o quê? Mais sobre o futuro do que do passado. É bem verdade que várias vezes Deus usou os profetas do Antigo Testamento para falarem do passado e do presente que eles estavam vivendo. Mas a maior parte dos seus ministérios estavam voltados olhando para o futuro. É, o profeta deve andar junto com os acontecimentos da história. Não pode andar divorciada. Temos a ideia de profeta, olha só essa frase muito importante aqui, ó. Temos a ideia de profeta muito mística, uma ideia mística que não é bíblica. Porém, nem sempre a profecia é acompanhada de línguas estranhas. Olha só. A história merece uma interpretação. O apologeta que defende a fé precisa saber interpretar a história de maneira consciente, de acordo com o ponto de vista cristão. A tarefa da igreja, portanto, são duas. A. Dar aos eventos históricos uma interpretação profética e apostólica. O que isso quer dizer? Uma interpretação profética é olhando para o futuro. E uma interpretação apostólica é olhando para o papel da igreja, enviando, evangelizando, ganhando almas. Confesso que me entristece muito, irmãos, os que se dizem apóstolos do século XX ou do século XXI. Eu sou apóstolo tal. Vem cá, você está fazendo o trabalho de apóstolo? Você está abrindo obras novas aonde não tem? Você está tendo um ministério marcado por sinais, prodígios, milagres e maravilhas? Não, fica quietinho, porque você não é apóstolo coisa nenhuma. Você é um evangelista, um pregador, mas apóstolo não. Mas a igreja tem perdido o caráter apostólico, o caráter de evangelização. Letra B, mostrar que os Pastor, eventos da nossa história contemporânea, da história que hoje estamos vivendo, estão relacionados com a fé cristã e interpretados à luz dela são melhor compreendidos. Irmão João teria uma abordagem a fazê-lo. Faça, por favor. o conselho de profeta hoje é para revelar CPF e carteira de identidade. O pessoal tá ficando doido da cabeça. Mas quando é quando é um obreiro que se levanta contra o sistema religioso e talvez até Deus que está usando ele, eles já até tira do templo, né? O que aconteceu lá eu não sei que cidade aconteceu, mas é numa sede dessa, eu creio que foi no Gideões que aconteceu isso aí. Estive ciente disto. Não digo recentemente, alguns anos atrás eu presenciei, infelizmente com muito pesar, dois fatos muito parecidos com o que o irmão João acaba de falar, né? Eu, eu fui, eu fui assistir, na verdade, a convite, uma separação de dois irmãos diáconos, e aí um irmão no púlpito, é uma igreja Assembleia de Deus, Deus o levanta, eu não sei se era Deus, depois eu a princípio eu pensei, depois eu comecei a discernir e falei, não, isso não pode ser o Espírito Santo. Começou a profetizar durante 1 hora e 40 minutos, como o irmão João Paulo falou agora, dando nome de CPF, carteira de identidade, até número de processo de testamento. Eu fiquei assim. A igreja explodia numa histeria, numa loucura. O homem foi, entre aspas, tão usado, e não foi por Deus, que ele pediu: se você quer receber uma bênção de Deus, vamos fazer aqui filas que eu vou ministrar sobre todos vocês. E era uma separação de obreiro. Perdeu toda a característica. E eu quieto assim, pasmado. Foram feitas 4 filas na igreja. 4. E ele orava um por um. E ele de microfone dizia: se você, quando receber a oração, sentir de Deus, tá aqui, ó, irmãos, coloque aqui 2 salvas, uma à minha esquerda e uma à direita.
Se você sentir de Deus, coloque um mínimo de US$ 50, que Deus vai honrar a tua fé. Vocês acreditem ou não. Tinha irmãos que davam US$ 50. 100. Eu vi, porque eu estava a menos de 1 metro. Uma irmã, ela tirou um maço. Se ali tinha 1.000, 1.200, 2.000, eu não sei. Mas tinha mais de US$ 500. Ela jogou chorando. Você não acredita que eu estou vendo. Aquele homem saiu recheado. Deve ter orado por mais de 300 pessoas. Outro fato completamente ao contrário, vi na grande Boston, não vou dizer aonde e quando, Deus usando um servo dele para falar exatamente isso que o irmão João Paulo falou. A igreja está doente, a igreja está enferma, a igreja está corrupta, a igreja é isso, a igreja é aquilo, tá e pá, mas trouxe uma mensagem pesada. E a podridão está neste púlpito. E ele não era daquela igreja, e nem era daquele ministério. A podridão está aqui neste púlpito. E Deus quer começar a limpar aqui agora. Quando ele falou isso, cortaram o som dele e vieram 2 obreiros e o convidaram a se retirar, a descer do púlpito, por ordem do pastor. Então, irmãos, essa é a triste realidade que nós estamos vivendo, né? Se estamos comprometidos com a verdade, ó, aperte os seus cintos, que você vai ser apedrejado. Se você não está comprometido com a verdade, você vai ser aplaudido, convidado, né? Que não seja o irmão João um desses, que jamais, ou qualquer um de vocês, a pessoa, irmão João, gostar da ideia, né? Eu vou fazer isso agora, eu vou orar, eu vou pedir US$ 50 como mínimo. Mas ele jamais vai fazer isso, né? Eu conheço o servo do Senhor e eu acredito que nenhum de vocês, por consciência limpa diante de Deus, jamais se lançariam a fazer esse tipo de loucuras. Mas tem pastores que eu, particularmente, considerava eles pessoas sérias, estão fazendo isso. Por quê? Porque querem ganhar popularidade. Que Deus tenha misericórdia, não é do seu povo, da sua igreja e, sobretudo, dos líderes. Está lá embaixo, ó, no rodapé da apostila. Quem é um profeta? É aquele que analisa o comportamento humano no desenvolvimento da história. Nesta análise da história e do comportamento humano, terá bases concretas virando a página, para projetar para o futuro aquilo que está presenciando no presente. É um estudioso da história. A destruição de Sodoma e Gomorra é um exemplo. Qual foi o homem que Deus levantou para conversar com ele mesmo sobre a destruição de Sodoma e Gomorra? Vocês estão se lembrando? Quem foi esse homem? Quem foi? Abraão. Que foi um profeta tremendo. Tremendo, 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 irmãos. Muitos não entendem o quanto Deus usou esse homem na área profética. E olha as 3 coisas que estão envolvidas a profecia bíblica. Na história antiga, o profeta ele percebe a destruição da cidade em virtude de pecados. Aí estamos nos referindo a quem? Abraão. Na história moderna, ele descobre que a humanidade está submersa nesta prática pecaminosa. Hoje seria qualquer serva e servo de Deus com o mínimo discernimento. Então ele projeta para o futuro consequências. E qual seria essa consequência? É uma consequência natural. Não tem arrependimento, vai vir o quê? Destruição. Quando vem arrependimento, glória a Deus. E quando não vem, aí vem a destruição. Outros exemplos. Nínive e a sua consequência. Sodoma e Gomorra e seu fim. A parábola das 10 virgens. Olha que interessante. Nínive já foi estranho, né? A situação de Nínive foi bem complicada, não é? Deus chamou um homem para ser o profeta. Quem foi esse homem? Não estão lembrados? Jonas, profeta Jo... Jonas. Mas Jonas tinha uma característica curiosa, estranha. O que seria essa característica de Jonas? Estranha, curiosa. Ele, ele não era corajoso para nada, né?
Não era corajoso, era fujão, covarde. É. Como, como dizem os gaúchos, bombacha frouxa. Mas o profeta Jonas, ele é frouxo, mas Deus fez ele daquele jeito, por quê? Porque naquela cidade de Nínive, eles acreditavam que um grande profeta, um grande homem de Deus, um grande homem que ia dar um livramento para a cidade, ele vinha de dentro de um peixe grande. Yep. Eles acreditavam E, assim. Aí faz sentido nisso. Por que que Deus mandou o peixe engolir ele, não? sem dúvida nenhuma, que seria a maneira para o povo crer que ele estava sendo enviado por Deus. Mas o outro fato mais estranho é que Jonas não queria, esse é o fato mais estranho de tudo isso, e ver a misericórdia de Deus sobre Nínive. Não sei se vocês sabem desses detalhes. Os ninivitas, eles eram do país chamado Assíria, não Síria, Assíria. E segundo a história, os assírios eram homens cruéis, impiedosos. Quando conquistavam nações, eles passavam a fio da espada, quem quer que fosse, homens, mulheres, idosos, crianças, sobretudo as mulheres grávidas. Os assírios tinham uma tendência estranhíssima, demoníaca, obviamente. Pegavam as mulheres grávidas, despiam, deixavam elas nuas e pegavam a lâmina das suas espadas e facas ou adagas e encravavam na entrada das unhas e começavam a puxar como se estivesse descascando banana e puxava todas as camadas da pele, uma a uma. Era uma gritaria, era uma agonia, era um sangramento terrível. Se fazia na primeira camada da pele, depois se fazia na segunda, se fazia na terceira. Era um tormento, era uma tortura. E por fim, eles com a espada atravessavam o ventre da mulher grávida, matando tanto ela como a criança. Jonas sabia desta crueldade, desta perversidade. Jonas não queria misericórdia de Deus, queria o quê? Que morram todos, que vão todo mundo para o inferno. Mas Deus não queria isso. Deus queria o arrependimento. Deus queria a salvação. Deus queria a transformação. Você já viu aquela pessoa que você olha para ela e não dá uma moeda furada? Essa aí, essa aí não tem jeito não. Essa aí tem mais aqui pro buraco do inferno, para a boca do capeta, como eu já vi da boca de pastores. Esse aí vai direto para a boca do. Quem somos nós, irmãos, para dizer isso? Não somos ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Lá atrás, no passado, talvez estávamos em uma situação pior do que os ninivitas, não é verdade? E às vezes nós queremos nos colocar melhores do que os outros, nós não somos e nunca seremos. Então Jonas criou essa aversão aos ninivitas. Mas nosso Deus sabia de tudo, né? E Deus já pensou: eu vou fazer uma maneira de quebrar tanto a Jonas como o povo de Nínive. Vou fazer com que ele seja tragado, engolido por um peixe. Aí vão acreditar que eu mandei, que eu mandei. E aí Jonas ficou doido, né? Porque diz a escritura, né, que ele ficou na garganta de um peixe por 3 dias e 3 noites. E ficou de um peixe, não de uma baleia, mas de um peixe. Seja lá qual foi esse peixe. A capacidade de oxigenação, de respiração era zero. Mas ali ele viu um grande milagre, que ele estava vivo 3 dias e 3 noites. Muitos falam que era uma baleia, mas ninguém pode. Nenhuma baleia consegue engolir um homem, porque a garganta de uma baleia é isso aqui, ó. Ó, como é que o homem entra numa garganta desse tamanho? Um corpão enorme, mas uma garganta desse. Ah, pastor, a garganta é elástica. Para com isso, rapaz, vai estudar um pouco. Tem pregador que está ensinando que Deus deu uma garganta elástica para a baleia só para dizer que é baleia. Não, foi um peixe. E alô? Baleia não é peixe. Como? Agora você vai estar escandalizado. Baleia é um mamífero. Que? Sim, senhor.
parto normal, parto vaginal, dá de mamar, peixe dá de mamar. Cuidado. Tem pastor que tem, não, baleia dá de mamar. Me prova, rapaz. Me prova, estuda um pouquinho. Baleia não é peixe. Tá no mar? Tá. Tá na água? Tá. Mas ele não vive 100% debaixo d'água. Só você pesquisar. A cada uma hora e meia tem que vir à superfície, na cabeça dela, tem tipo uma válvula de pressão que sai o ar e ao mesmo tempo traz de volta o ar. Eu já vi pessoalmente duas enormes baleias no sul da Argentina, né? Eu estive perto da Antártida, então eu tive a oportunidade de ver uma revoada de baleias. Eu me emocionei. Falei, rapaz, eu pensei que eu ia morrer, eu ia partir dessa vida sem ver baleia. E vi umas 10, 15 baleias, uma ao lado da outra, e soltando aquilo na sua cabeça. Uma experiência interessante e a gente aprende muitas coisas, né? Mas onde eu quero chegar com respeito a Jonas? Jonas foi, ministrou a palavra. Qual foi o resultado? 120 mil almas se converteram. Eu pergunto, Jonas ficou feliz por essa conversão? Sim ou não? É um pouquinho. Ah, irmão, se eu tivesse lá, eu quebrava aquele camarada de uma coça que ele ia ficar prosa. Ia sangrar esse caboclo. Mas que miserável você fala. Você é um miserável. Deus está te usando para levar a palavra, para a salvação, e ainda você fica indignado, porque 120 mil se converteram, e diz a Bíblia que até os animais jejuaram. Olha que coisa interessante, que é o avivamento. Avivamento não é o que muita gente prega por aí fora, né? Pular, rodopiar, fazer pirueta. Não. É arrependimento, é quebrantamento, é confissão de pecados, é chorar as nossas misérias. Isso é avivamento. E, infelizmente, nós não estamos vendo isso nas nossas igrejas. Estamos vendo cada dia mais arrogância, nariz levantado, falta de amor, falta de carinho, falta de misericórdia e o peito muito cheio de orgulho. Aonde quero chegar e concluo? Deus tem misericórdia tanto de Nínive como da dureza do seu profeta Jonas, assim como ele tem misericórdia também de cada um de nós. E eu quero fechar aqui esta página com a página seguinte. O fator histórico deve estar ligado ao sermão, para que a mensagem pregada não passe apenas de uma história bíblica. A história deve estar conectada com o meu dia a dia, chama-se prática do sermão. O sermão deve ser apologético, mostrar as consequências, e esta deve ser a conexão. A interpretação histórica deve ser maneira consciente de acordo com o ponto de vista cristão. Aí lá na página 18, só para fechar a aula de hoje, que aí a gente vai começar na próxima aula, o berço da modernidade. Para que possamos ter uma compreensão holística. O que é uma compreensão holística? Uma compreensão mais profunda do homem atual. É necessário estudarmos seu passado e seus principais fatores responsáveis por sua mudança. Sem esse conhecimento, nosso estudo do homem atual se tornaria superficial e sem sentido. Veremos também como essa mudança acabou por afetar os conceitos nos padrões éticos, morais, comportamento e espirituais no homem. Podemos contemplar essas mudanças e seus reflexos na igreja atual. Há diferenças na igreja primitiva para a igreja contemporânea? É a pergunta. Quais são os principais pontos que poderíamos destacar desta mudança? Quais foram os fatores responsáveis por essa mudança? Essa mudança foi benéfica ou maléfica? Esses questionamentos nos ajudarão a contemplarmos o passado, entendermos o presente e projetarmos o futuro que nos espera. Temos em nossas mãos o poder de questionar e defender o evangelho genuíno de nosso Senhor Jesus Cristo das tendências puramente humanas que têm penetrado na igreja.
Próxima aula, o berço da modernidade. Então anote aí, próxima aula, isso já será, deixa eu ver aqui a data direitinho, 1º de dezembro. Então, próxima aula, 1º de dezembro. Os irmãos estão se lembrando que hoje é o último dia da entrega do trabalho. Quem não entregou pode entregar, mas vai ter um desconto final na nota de 30 pontos. Tá? Quem não entregou até a meia-noite de hoje pode entregar. Passou de meia-noite, vou receber de qualquer maneira, mas com desconto de 30 pontos na nota final. Anotem aí a data que você vai entregar o questionáriozinho. Estão lembrados? O questionáriozinho que está no final da apostila, 26 de janeiro. Questionário de apologética. Sempre eu dou um bom tempo para ninguém vir com uma desculpa, não tive tempo, meus problemas são muitos, estou trabalhando demais, foi muito apertado. Então você tem até o dia 26 de janeiro. Se puder entregar antes, seja bem-vindo. Se passar do dia 26, receberemos, porém descontando na nota final 30 pontos. Perfeito? Entendido? Anotaram? Trabalhinho para levantar a nota de vocês. Ele é voluntário, ele não é obrigatório. Na Bíblia há vários casos, não são muitos, mas há vários casos de homens e mulheres de Deus. Preste atenção aqui como é que vocês vão fazer esse trabalho. Ele é bem fácil, bem simples. Na Bíblia nós temos vários casos, várias situações que envolveram homens e mulheres de Deus que foram confrontados por causa da sua fé, não é? Pelo fato que estavam num contexto pagão, não é verdade? De muita idolatria, de muita rejeição ao Deus verdadeiro, até mesmo por desconhecimento ao Deus verdadeiro. E essas pessoas foram como? Confrontadas, como colocadas contra a parede. Eu poderia aqui mencionar pelo menos 10 a 15 exemplos, mas eu não vou fazê-lo porque vocês vão descobrir, claro, é normal, pesquisando nas páginas da Bíblia. Existem 2 exemplos, só posso dizer isso, muito lembrados pela maioria de vocês. Muito, não vou dizer quem são esses 2 exemplos. De 10, 15, tem 2 que nos chamam muito a atenção, né? De servos de Deus, homens e mulheres de Deus que foram confrontados por causa de sua fé. Como seria esse trabalhinho? Você vai escolher um desses personagens, tá? De repente pode ter, além de um, pode ter 2 ou 3 ou 4 envolvidos, mas que estejam dentro do mesmo contexto, dentro da mesma narrativa, dentro da mesma situação. Aí eu gostaria que vocês fizessem um resuminho de como este personagem que vocês vão escolher, como eles confrontaram a visão pagã, a visão idolátrica, a visão contrária ao Deus vivo e como eles se saíram bem. Bem que eu digo assim, na questão da sua fé, na postura, na apresentação de sua fé. Há casos que sofreram retaliações, ataques imediatos, mas isso eu vou deixar ao critério de vocês que vão escolher é, esses personagens. Tem que ser um. A menos que este um, ó, já estou dando uma dica de bandeja, tenha envolvimento com mais de 2 pessoas ao mesmo tempo. Mas você não é obrigado a me apresentar este caso. Tá? A Bíblia está cheia de casos de uma pessoa só que, foi confrontada por causa da sua fé. E eu quero que você me escreva em poucas palavras, como é que ela
defendeu a sua fé. Esse é o objetivo do trabalho. Como que ela coloca a defesa da sua fé. Aí eu preciso que você mencione o nome dela, a maneira como ela se defendeu e os textos bíblicos. Eu vou dar 75 pontos de bônus para vocês que fizeram esse trabalhinho. Ele não é obrigatório. Você faça se quiser, para levantar um pouco a pontuação, entendeu? Se você quiser fazer, é uma boa dica, porque de repente, não sei, alguns de vocês podem ter um problema de não conseguir entregar o próximo trabalho a tempo, terão desconto da nota, mas em contrapartida, este bônus que eu estou dando a vocês pode compensar, entende? Que o objetivo aí é equilibrar o máximo possível, porque eu sei que, infelizmente, contra a vontade de vocês, alguns poderão ter dificuldade na entrega do trabalho normal em dia e aí acabam perdendo os 30 pontos, mas eu vou procurar sempre dar as oportunidades. Não vai ser por falta de oportunidade, irmão, que o aluno não passe no médio de teologia. Para ser reprovado é porque quer. É somente porque quer. As oportunidades a gente vai dar, olha, aos muitos, para que sempre a gente procure contrabalançar ou fazer um equilíbrio de eventuais dificuldades que possam haver no meio do caminho. Então anote aí então, próxima aula, vamos começar, página 19, o berço da modernidade. Vamos falar um pouco à frente da reforma de 1517, né? Os irmãos do bacharel estão estudando História da Igreja 2. Bem interessante, História da Igreja 2, e vai a partir da reforma de 1517, e nós vamos falar um pouquinho, não é? Da reforma de 1517 para frente, à luz da apologética cristã. Quero agradecer a presença de todos que puderam estar aqui conosco nessa noite. Irmão Robson, parabéns, irmão Robson. Vou tentar comprar uma camiseta parecida com a sua. Se eu não conseguir, o irmão me manda o endereço da onde o seu irmão comprou, que eu, quando for a Boston, eu faço questão de lhe visitar com uma igualzinha, e eu lhe aviso, irmão Robson, o dia que eu for lhe visitar, use aquela mesma camiseta bonita para a gente parecer irmãos gêmeos, né? É difícil, né? Eu me parecer evangélico igual Robson, irmão Robson é muito mais bonito do que eu. Então, não tem jeito. Só se eu passar essa pomada bonita na cabeça e ficar moreninho, bonito como ele, e ainda tem o sorriso dele. Mas não vou conseguir. Vou fazer um esforço, irmão Robson, mas não vou conseguir, não. Vou ficar para trás. Obrigado, irmão Marcos Tavares. Lutou, venceu e conquistou, no poderoso nome de Jesus. Eu sei que a batalha é grande, eu sei que a batalha, mas eu admiro o seu esforço, admiro sua garra, sua pujança, admiro de coração. Outro já tinha chutado o balde dizendo: que é isso? Eu estou fazendo aqui, estou fazendo o que aqui? Mas eu admiro de coração seu esforço, sua garra. Eu sei que é difícil para o irmão e até mesmo para alguns estarem aqui, mas o irmão é um vencedor no nome de Jesus. Kleber, obrigado, Kleber. Continua, ó, com isso aqui, ó, no jeito. Sua esposa deve fazer isso assim todo dia para ti. William de Souza, obrigado, Deus te abençoe. Continue. Eu acho que o William já parou de crescer, irmão Robson. Eu quero acreditar, né? O Wesley, não sei, né? O Wesley é perigoso. Se o Wesley continuar crescendo, aí eu, sinceramente, recomendo vocês buscarem um médico urgente. Pode tomar um remedinho para encolher, porque da última vez que eu vi, me assustei, né? Eu acho que o Wesley estava isso aqui, ó, em relação ao William. Eu fiquei, que isso, papai do céu. Vocês não conhecem os irmãos juntos. No dia que vocês conhecerem, vão entender que isso aqui não é exagero, não, né? Acho que tem coisa com os nefilins ou com os anaceus. Bom, João, gostei dessa sua disposição. E nós vamos lá, em Charleston, na Carolina do Sul. Um vai ser fevereiro ou vai ser março. Já deixa a sua senhora preparada, só vou confirmar nas próximas semanas, né, qual dessas datas vai se encaixar, e vai ser bom demais. Ouve ou o irmão ou a irmã lá ministrando a palavra para os nossos queridos irmãos hispanos.
E o William Carvalho, obrigado pelo esforço, irmão William. Apesar do que o irmão está no escurinho do cinema, né, contra a sua vontade, mas obrigado pelo esforço. Obrigado, Orsino. O Orsino, né, tá como ioiô, vai e volta, mas voltou. Vai e voltou. Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui batalhando. Obrigado a você que já fez o pagamento da sua mensalidade do mês de novembro. Obrigado, irmãos. De coração, obrigado. Tem aluno, ou se esquece, ou chuta a bola longe e não vê, a gente não vê para onde vai o pagamento. Mas obrigado a você que se esforçou e pôde deixar o seu pagamento lá, tá? Em dia. Os que não fizeram, tem até o dia 30 próximo, com a graça do nosso Deus. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus pela aula de hoje. Deus falou alguma coisa ao seu coração? Se não falou, a gente vai parar tudo e vai pedir o William de Souza fazer uma oração para que haja conversão. Porque se Deus não fala nas nossas aulas, o negócio está. Ou eu estou muito mal, ou nós estamos todos muito mal, né? Aí o William tem que orar para que todos nós sejamos convertidos. Mas se nosso Deus falou alguma coisa aos nossos corações, isso que vale. Irmão, João Paulo, ali da cidade de Rennes City. Vou passar pertinho aí da sua cidade, meu irmão. Pertinho. Eu na quinta-feira vou para Tampa, a convite do meu cunhado passar o dia de ação de graças e o caminho a gente passa aí, pertinho de Rennes City. Quando eu passar por ali, eu vou dar um tchauzinho. Ainda que eu não vou poder entrar, né? Que a gente vai passar, acredito que umas 10 horas da manhã, né? A gente vai sair daqui, né? E a gente vai para Tampa para passar o dia de ação de graças. Mas não faltará oportunidade que eu estarei também um dia, se Deus quiser, com minha esposa, visitando a sua casa, né? E quem sabe tendo uma merienda juntos, uma merienda colombiana, né? Eu estou convivendo com irmãos colombianos lá na Carolina do Sul, né? Tem uns 3, 4 colombianos, já estou até aprendendo a conhecer as comidas deles, né? Eles comem bem. Comem bem. A senhora, sua esposa, quem o diga, né? Que ela deve cozinhar umas comidas colombianas, ó, daqui para o irmão, né? Por isso que o irmão está viçoso, né? Está robusto. O João Paulo, agradecendo a Deus, abrindo o seu áudio, nos dirigindo a Deus em oração. Orsino, Deus te abençoe, Orsino. Vamos marcar aí, se Deus quiser, antes do Natal, eu vou chegar aí em Tampa. E a gente vai ter um momento juntos, quem sabe almoçando aí, nessa bonita e quentíssima cidade do oeste da Flórida. Irmão João Paulo, orando e Amém. agradecendo a Deus pela aula de hoje, por gentileza. Amém. Senhor amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para agradecer ao Senhor Aleluia. por essa aula maravilhosa. Senhor, que a apologética, Senhor, apologética cristã, Pai, é muito importante para nós, para que nós saibamos, ó Pai amado, a defender a fé, Senhor. Assim como diz o Senhor, o Espírito Santo, Senhor, através do apóstolo Pedro, que nós tenhamos, Senhor, eh, que nós venhamos, ó Pai amado, ter motivos, ó Pai, para que nós possamos defender a nossa fé com Glória a mansidão, ti, Senhor, Senhor. explicar àqueles que nos perguntam os motivos de nossa fé, Senhor. Pai amado, Sim, meu toma, Senhor, Deus. o pastor Preste em tuas mãos, o nosso professor de teologia, o também, Senhor, o irmão Kleber, Senhor, que está, o evangelista Kleber, Senhor, que está dando aula, Senhor, neste momento pro grupo, pro outro grupo, Senhor. Toma ele também em tuas mãos, ó Pai. Em nome Todos os de professores, Jesus. ó Pai, neste momento. Toma, Senhor, a vida deles em tuas mãos, ó Pai. Toma nós, ó Pai, que somos os alunos dessa classe, ó Pai. E que um dia, Pai amado, que o Senhor possa usar, Senhor, cada um de nós, Em conforme o nome teu de querer e Jesus. conforme tudo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Senhor amado, cresça, Senhor, a escola teológica, Bereia, Bible Academy. Cresça, Senhor, essa escola, Pai, que essa escola se expanda para todos os Estados Unidos, para todo o Brasil, Glorifica o teu Senhor. nome, Que essa Senhor. escola venha ter muito mais professores, ó Pai, do que o pastor Prestes e do que o Kleber, Senhor, Pai amado. Nós profetizamos neste momento, Pai, que essa escola, Senhor, vai, Senhor, por todos os Tomamos cantos deste posse. mundo, Pai, para a Tomamos honra e glória posse. do Teu nome, que possa Tomamos posse. ensinar, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra para todos os cristãos, ó Pai, que têm Tomamos sede posse. e fome da Tua palavra, Senhor. Pai amado, Pai bendito, oramos neste momento, ó Pai, agradecendo pela vida de cada aluno, Senhor, que participou dessa classe e por aqueles, ó Pai, que ficaram, Senhor, de fora Tomamos hoje, ó posse. Pai, por algum motivo, Senhor maior, Pai. Pai amado, nós te pedimos neste momento, Senhor. Toma cada um de nós em tuas mãos e nos ajude, ó Aleluia. Pai, a vencer, Pai, esse ciclo, Senhor, de curso médio de teologia, Senhor, e partir para o bacharel, Senhor, Em e para nome de aprender mais Jesus. a tua palavra, Senhor. Amado, nós agradecemos a presença do Espírito Santo nessa aula, Senhor. Sim, meu Agradecemos ao Deus. Senhor, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos
E, Senhor, toma, Senhor, a saúde do nosso pastor em tuas mãos, a Glória a saúde, ti, Senhor, da Senhor. sua esposa, do seu filho, Senhor. Toma, Senhor, a saúde de cada um de nós que estamos aqui em tuas mãos, ó Pai. Sim, meu Para a Deus. honra e glória do teu nome, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Nosso Amém. lema: seriedade, Seriedade, Seriedade. compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, seriedade, compromisso compromisso, E disciplina. Seriedade, Seriedade, compromisso, disciplina. disciplina. É necessário É que ele necessário cresça, que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e e que eu eu diminua. diminua. É necessário que Ele ele cresça e que eu eu diminua. diminua. E a Deus Aleluia. damos o quê? A honra, a Glória a glória Deus. e o poder. Glória a Beijando Deus. o coração de vocês. 1 Deus de abençoe cada dezembro, um. querendo Deus, e estamos aqui. Amém. Novembro já foi embora, mas estaremos nos reencontrando, se Deus quiser, próxima segunda, 1 de dezembro. Deus os abençoe. Amém. Ótimo Glória a final Deus. de segunda, abençoado da semana. Feliz dia de ação de graças. Comam com cuidado, senão Amém. capota. E se capotar, dá problema. Deus abençoe Deus no abençoe cada um de poderoso nome de vocês. Jesus. Até a próxima segunda. Paz Amém. do Senhor.